Boa noite, meus queridos, a graça e a paz. Nós estamos aqui nessa noite com vocês para mais um Tadel, para passarmos mais um tempo compartilhando, ouvindo e aprendendo acerca daquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, tem falado nas nossas vidas, tem falado para essa geração, tem falado para essa igreja, para esse povo nesse tempo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, se você puder, nós vamos orar. Pai amado, eu quero te agradecer por poder estar aqui, por poder estarmos assim juntos, ó Deus, em espírito. Deus, porque sabemos que o Senhor nos une em espírito, que a nossa unidade é em espírito e é em verdade, Pai. Senhor, nós oramos para que o Senhor possa liberar os céus, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, para que o Senhor possa nos dar revelação plena, completa acerca da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, por isso nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus queridos, quero dizer para vocês que o Senhor nos tem feito avançar dia após dia naquilo que Ele nos chamou para fazer, que é servir a Ele, caminhar com Ele, prosseguir ao lado dEle. E eu quero compartilhar com você uma palavra que faz parte do nosso cotidiano, um assunto que está muito presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Eu quero que você acompanhe comigo um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 20, que diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejais sábios nos teus dias por vir. Amém? Veja bem que o que nós podemos entender, ou o que nós vamos entender, o que nós vamos falar sobre esse texto aqui, esse texto começa falando sobre uma expectativa que precisa ser gerada no nosso coração. Uma expectativa que precisa ser gerada no seu coração, acerca de ouvir o conselho, acerca de ouvir, de receber uma instrução. E quando o texto diz isso, ele fala isso porque há um propósito muito específico em ouvir o conselho, em receber a instrução. Por que ouvir o conselho? Porque receber a instrução é algo fundamental, é algo importante, é algo extremamente relevante. Porque quando nós paramos para ouvir, quando nós paramos para escutar o conselho, para receber o conselho, isso pode dizer muito acerca do que vai ser a nossa história amanhã, do que vai ser o nosso dia amanhã, do que vai ser a sua história amanhã. Então, nós precisamos desenvolver no nosso coração esse sentimento, desenvolver no nosso coração essa necessidade de pararmos para ouvirmos uma instrução. Porque sempre vamos aprender algo novo, o Senhor sempre vai, de alguma forma, através de um conselho, seja ele de um líder, seja de um pastor, seja às vezes de um irmão, esse conselho pode nos levar em direção ao propósito de Deus, pode nos levar em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero dizer para você que nós vivemos em um mundo chamado ou conhecido como mundo pós-moderno. Nós vivemos um tempo da pós-modernidade. E essa pós-modernidade, essa modernidade que nós vivemos hoje, que nós estamos nela, fazemos parte dela, nós estamos inseridos, estamos entrelaçados e nós estamos vivendo a nossa vida e somos muito dependentes dessa modernidade, de tudo que tem acontecido no mundo de tempos para cá. Se você observar, houve um grande salto na história da humanidade depois de Cristo. Se nós olharmos antes de Cristo, o homem estava parado, a ciência estava um tanto andando, caminhando, mas a passos muito lentos. A inovação, a tecnologia era algo muito remoto.
antes de Cristo. Mas depois que Cristo entra na história, depois que Cristo entra na história da humanidade, um salto é dado, a humanidade começa a avançar, nós vamos ver que a ciência começa a avançar, a tecnologia começa a avançar, a modernidade começa a chegar e de uma forma muito impactante nas nossas vidas, trazendo consigo muita coisa nova, muita coisa importante, também muita coisa irrelevante, mas o fato é que Cristo proporcionou uma inovação, uma era de inovação, uma era de transformação, uma era de mudança. E o que nós vamos aprender com isso, com tudo isso, com toda essa inovação, com todo esse novo que nós vivemos, que a humanidade tem vivido depois de Cristo, é que nós começamos a buscar por duas coisas nesse processo. Sabe, duas coisas nós começamos a buscar, duas coisas são importantes, se tornaram muito relevantes nesse processo, nesse mundo pós-moderno, nessa nova história que vem sendo escrita depois de Cristo. E quais são esses dois atributos, talvez esses dois pilares, essas duas pedras tão importantes, tão relevantes que nós buscamos nesse tempo, nesse mundo de grandes inovações, nesse mundo pós-moderno? Sabe, nós buscamos coisas que são funcionais e nós buscamos também coisas que são duradouras. Nós somos nesse mundo pós-moderno influenciados. Se você parar para fazer uma observação, nós somos influenciados pelas mídias sociais, nós somos influenciados pela televisão, pelo rádio, a consumirmos, a estarmos sempre consumindo, a estarmos sempre é despertado no nosso coração, é sempre despertado no meu e no seu coração, um sentimento que nós precisamos consumir isso, consumir aquilo, e num certo ponto, toda essa inovação, todo esse novo que nos tem sido apresentado, tem tornado as nossas vidas mais fáceis, tem tornado a nossa caminhada mais fácil. É óbvio que alguns se perdem nesse processo, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Eu quero focar com você sobre a funcionalidade e sobre a durabilidade. Porque é tão importante quando nós somos aguçados a comprar algo, quando nós temos o desejo, por exemplo, de comprar um smartphone novo, temos o desejo de comprar um computador novo, um carro novo, um objeto doméstico novo. Nós buscamos, nesse desejo de compra, nós buscamos funcionabilidade e buscamos também durabilidade. Porque são requisitos que nós vamos buscar para que possamos, que vai determinar se nós vamos comprar esse ou aquele produto. O que vai diferenciar muitas das vezes não é o valor que está agregado em cada produto, mas sim o quão funcional esse produto é e a capacidade de duração desse produto. Isso são dois fatores muito relevantes quando nós vamos comprar algo, quando nós vamos adquirir um bem, quando nós vamos comprar uma roupa, seja o objeto que nós for, seja qual for o objeto que vamos consumir, nós vamos buscar nele funcionabilidade e vamos buscar durabilidade. Porque nós queremos fazer um investimento, nós queremos fazer o investimento da melhor forma possível. Quando nós vamos investir em algo, nós procuramos investir em algo que vai ser duradouro, em algo que nós vamos poder usar muito tempo, né? Eu compro muita ferramenta, eu gosto de comprar ferramentas para facilitar todo o trabalho que eu vou fazer. E sempre nesse processo eu busco pelas duas coisas, a funcionabilidade da ferramenta e também a durabilidade. E a gente começa a fazer uma pesquisa de preço e uma comparação de um mesmo equipamento, de um mesmo produto, e nós vamos ver que o mesmo produto, ele tem diversas funcionalidades e ele tem também durabilidades diferentes. Em um mesmo produto, de uma marca diferente, você consegue encontrar essas diferenças que são tão marcantes e tão presentes e no final vão fazer toda a diferença nas nossas vidas.
Porque eu não sei você, mas eu já tive a experiência de comprar algo que eu paguei e no final das contas aquilo não foi tão duradouro, aquilo rapidamente deixou de funcionar, deixou de ser funcional ou não durou. Não durou o tanto de tempo que eu imaginei que ele iria durar. Eu tenho certeza que se você parar para observar também, você já fez isso, já comprou algo, já adquiriu algo, com uma expectativa de que aquilo iria ser tão funcional quanto você imaginou que seria, ou que aquilo seria tão duradouro quanto você pensou que seria, e na verdade esse produto, esse objeto se tornou uma grande frustração, uma grande decepção na sua vida, porque ele não atendeu às suas expectativas. Sabe, quando nós falamos sobre essa questão de durabilidade, tem um texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso 16, que diz assim, ó: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Sabe, é muito interessante e é muito profundo isso, porque se nós olharmos para esse texto de João capítulo 1, verso 16, ele está dizendo, porque todos nós temos recebido. Quer dizer que todos nós temos recebido algo e isso que nós temos recebido não é algo que tem a sua durabilidade comprometida com o tempo ou com o uso. Porque diferentemente de produtos ou de coisas que nós compramos aqui, que tem a sua durabilidade comprometida com o tempo, aquilo que Jesus, aquilo que o Senhor nos dá através da sua palavra, não tem a sua durabilidade comprometida. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que você vai usar hoje, você vai usar amanhã, você vai usar semana que vem, mês que vem, o ano que vem, e isso não vai acabar. Por isso o texto diz que é uma graça sobre graça. Isso está falando de algo que é duradouro, de algo que é permanente, de algo que não se desgasta, de algo que não pode acabar. Sabe, isso é algo muito importante e muito relevante, porque muitas das vezes na nossa caminhada e no nosso relacionamento com o Pai, no nosso relacionamento com Jesus, nós vamos passando por um processo do tempo, nós vamos passando por um processo chamado tempo, e parece que as coisas vão perdendo a sua durabilidade, parece que o relacionamento vai perdendo a sua durabilidade, parece que a intimidade vai perdendo a sua resistência, a sua resiliência. Sabe, mas eu quero dizer para você que você precisa acreditar, você precisa se empenhar o seu coração para compreender aquilo que as Escrituras estão dizendo. Porque o nosso relacionamento com o Pai, o nosso relacionamento com o Senhor, ele não se consiste em um relacionamento baseado nos padrões que são humanos. Sabe, eu sempre digo algo que nós temos, a nossa mente, ela funciona para desenvolver uma resposta, uma reação mais fácil e mais simples possível. Ou seja, a nossa mente trabalha para facilitar o nosso entendimento, para facilitar cada ação, cada reação que nós vamos ter. Isso significa que quando nós estamos diante de um dilema, a nossa mente já tem uma resposta programada para dar. Qual que é o problema nisso? É que nem sempre a resposta que a nossa mente ela está programada, aquela resposta programada que a nossa mente quer dar diante de uma situação, diante de um episódio de nossas vidas, significa que esta resposta ela está compatível com aquilo que as Escrituras estão dizendo. Nem sempre a resposta que a nossa mente está dando, essa resposta programada, essa resposta ela pré-editada, essa resposta fácil que a nossa mente produz, não significa que ela esteja alinhada com aquilo que as Escrituras estão dizendo. E nós precisamos sempre lembrar que qual é o nosso padrão? Ora, o nosso padrão é o que as Escrituras afirmam, é o que as Escrituras estão dizendo.
Qual é o seu padrão de vida? Qual é o seu modelo de vida? Qual é o modelo de vida que Cristo nos chamou para viver? O modelo de vida das Escrituras. O modelo de vida, o padrão que as Escrituras estão alinhando, que as Escrituras estão colocando diante de mim e diante de você. Sabe? E quando nós falamos de durabilidade, nós precisamos entender que as coisas do reino de Deus são duráveis, elas são eternas. Sabe, Jesus vai dizer algo muito interessante, ele vai dizer, olha, não acumulei tesouros na terra. Sabe, não se preocupe em juntar riquezas na terra, porque a riqueza dessa terra, ela é uma riqueza que não dura, ela não perdura, ela não é eterna. Sabe, ela tem a sua durabilidade comprometida com o passar do tempo ou à medida que você usa. Um exemplo muito claro disso são pessoas que já ganharam prêmios na loteria e ganharam milhões ou centenas de milhões e no final, passado algum tempo, aquilo que parecia que nunca iria acabar, aquela estabilidade que foi colocada na vida daquela pessoa, aquela estabilidade que parecia que agora ela seria completa, ela teria dinheiro, recursos por muito tempo na sua vida ou por toda a sua vida, de repente ela se vê na mesma situação que ela estava antes de alcançar aquele prêmio, antes de ter sido sorteada naquele prêmio. Isso é algo muito comum, por isso Jesus ele nos incomoda e ele nos convida a viver as nossas vidas, não confiando, não colocando expectativas naquilo que é terreno, naquilo que a terra um dia vai consumir, vai acabar. Então nós precisamos entender isso, que a durabilidade das coisas do reino de Deus, elas durarão e elas serão e são eternas. Elas não vão perder a sua capacidade, a sua resistência à medida que nós vamos usando. Sabe? Então, muitas das vezes a gente começa num processo de oração, começa num propósito, a gente entra num propósito com Deus, entra num propósito de fazer algo, de ir além, e de repente a gente começa a parar, começa a olhar para trás, começa a desanimar, começa a ficar pesado demais, parece que não vai acontecer nada, parece que não é por ali, mas eu quero falar para você, insista nas coisas do reino, insista nas coisas que vêm do alto, perdure e insista em caminhar olhando para o autor e consumador da sua fé, porque as coisas que são de Deus, as coisas que são do reino, elas são duradouras. Isso quer dizer que você precisa ter uma fé duradoura. Você precisa ter uma esperança em Cristo duradoura. Você precisa ter uma alegria em Cristo que vai ser duradoura, porque tudo aquilo que Cristo gera na minha vida e na sua vida precisa durar, porque Ele é eterno. E as coisas que vêm dEle, os frutos que Ele manifesta através do seu Espírito na minha vida e na sua vida, eles precisam ser duradouros. E quando nós percebemos que algo do reino que nos foi dado, algo no reino que nós acessamos pela fé, de repente está ficando distante, de repente parece estar perdendo a sua durabilidade, você precisa entender que o problema não está nas coisas do reino, o problema não está nas escrituras, o problema não está na palavra, o problema não está na oração, o problema não está no jejum, o problema não está no seu devocional, porque essas coisas são de Cristo, elas são eternas. São instruções da palavra, são eternas. Sabe, muitas das vezes a questão é uma questão do nosso coração que não está bem, o nosso coração que não está se posicionando da maneira certa, ou o nosso coração que não está insistindo. Entenda que é importante você bater até que se abra. Muitas das vezes nós paramos de bater antes de abrir. Muitas das vezes nós deixamos de insistir antes que algo aconteça. Então, Jesus nos ensina, as Escrituras nos ensinam que Deus nos chama para viver uma vida duradoura, uma caminhada duradoura. Sabe, a sua história ela precisa ter um começo, e ela já tem um começo.
ela já teve um começo. Eu não sei há quanto tempo você está caminhando com Cristo, mas eu sei que a sua história, se você está aqui, se você está nos vendo, se você está aqui recebendo de Deus, é porque a sua história com Ele já tem um início. E talvez a sua história está no meio, mas eu quero dizer para você, a sua história, a sua caminhada precisa ter um final, ela tem uma linha de chegada. E essa linha de chegada é a eternidade. Nós estamos falando de coisas que são eternas, que duram, que não são corrompidas, que não sofrem adulterações ao longo do processo. Deixa eu dizer para você o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Diz assim, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. As verdades que as Escrituras nos revelam são que aquilo que Deus gera, aquilo que Deus transmite para nós através da Escritura, através dos líderes, através do seu pastor, são coisas duradouras, são verdades duradouras. E elas têm um propósito, crescer, multiplicar. Elas têm um propósito de cada vez mais ganhar mais espaço no seu coração, atingir e tocar todas as áreas da sua vida e também alcançar outras pessoas, sabe? É para isso que nós fomos chamados, é para isso que o Espírito Santo está nos movendo, para viver uma caminhada com Cristo duradoura. Eu quero dizer para você, insista, persista, continue caminhando, porque esteja certo de uma coisa, a sua história não chegou no fim. E por que a sua história não chegou no fim? Porque Cristo ainda não voltou. Porque Cristo ainda não retornou. E se Cristo ainda não retornou, você precisa fazer aquilo que as Escrituras estão dizendo para nós fazermos. Precisamos persistir, porque Deus está insistindo comigo e com você desde o primeiro dia. E ainda que eu e você venhamos desistir, eu quero dizer algo para você guardar no seu coração. Deus jamais vai desistir de você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, porque sabemos que o Senhor é único, o Senhor é suficiente. E nós, ó Deus, vivemos em um mundo, Senhor, que nos tem apresentado muitas coisas. E estas coisas que o mundo tem nos apresentado, Senhor, elas têm a sua validade, Senhor. Elas têm, meu Deus, prazo de validade. Por mais que quando nós as compramos, elas sejam boas, elas apresentem, Senhor, as suas garantias, Senhor, elas não duram eternamente. Mas diferentemente, Senhor, daquilo que o mundo, ó Deus, tem nos oferecido, diferentemente daquilo que o mundo, Senhor, tem, o Senhor, meu Deus, nos oferece, Senhor, coisas que são eternas. O Senhor nos oferece um caminho para a eternidade. O Senhor nos oferece uma vida na eternidade. Senhor, e nós te louvamos por isso. E nós te pedimos, Pai amado, nos dê sabedoria, nos dê instruções, nos mova o nosso coração para que possamos viver todos os nossos dias acessando estas coisas que são eternas em nome de Jesus. Amém, meu querido? A graça e a paz. Fique em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.